Você falou que eles estão assim, ávidos e querem participar da grande comissão, né? A gente, quando fala em participar da grande comissão aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala assim, seja um missionário dentro do seu mercado de trabalho, seja da sua profissão, no seu bairro, né? A gente consegue se reunir na igreja tranquilamente. Abertamente, né? A oposição que a gente sofre aqui, ela fica no campo, vamos dizer assim, ideológico, né? Vamos dizer assim, das ideias. Então, a gente não tem essa oposição no campo jurídico, campo social, vamos dizer assim, de ser uma ameaça para a sociedade, né? A gente consegue pregar livremente o evangelho, tranquilamente aqui. O que pode acontecer é você sofrer um bullying, vamos dizer assim, alguém tirar sarro de você, né, e desdenhar da sua fé, mas não passa disso, não tem uma agressão física, psicológica, uma pressão governamental, né? Mas lá existe. Quais são as estratégias que eles usam para evangelizar? Porque assim, abrindo um pouco essa experiência que eu tive na China, eu fui lá a trabalho. Então, assim, a minha preocupação ali foi desenvolver a área profissional que eu precisava fazer. Fiz, fui embora. Fazer com excelência para a glória de Deus e dar testemunho nas minhas atitudes. Isso aí. Mas a liberdade eu não tinha. Então, assim, o pouco que eu tive, que eu abri para alguém, que eu era um cristão, né, assim, eu já sentia que há alguém desconcertado, mas não sofri nenhuma pressão, nada, porque eu era um estrangeiro, ia embora, acabou, né? Mas as pessoas que estão lá, como é que elas compartilham o evangelho? Qual que é o método que eles usam para isso? Porque se eu falo de Jesus para um, eu posso ser preso também, posso ser denunciado. Sim. Então, assim, tem esse risco, né? Como é que é esse desafio? E como é que eles se organizam para se reunir como igreja? Aqui a gente está livre e tal, mas como é que é essa relação lá? Acho que provavelmente na China você teve alguns jantares, alguns almoços que saía pela empresa, provavelmente. E talvez do seu lado tivesse uma igreja que você não estivesse nem sabendo. Eles estavam num restaurante, assim, se reunindo, porque a gente teve essa experiência, né? De sair com alguns cuidados, porque quem está lá, né, são pessoas que já estão lá há tempo, estão fazendo esse trabalho de discipulado para a gente conhecer a igreja perseguida. Então, por exemplo, a estratégia, às vezes uma reunião de um culto, entre aspas, é numa mesa, geralmente mesa redonda, lá naquelas mesas redondonas, e vão conversando, um vai falando para o outro, tal. A oração, por exemplo, eles assim, é interessante que faz algum pedido. Isso eu tive essa experiência disso quando eu estava, né, com outro irmão chinês, e estava orando por mim, ele só olhava para mim, tinha um intérprete, eu olhava para ele, e ele começou a chorar. E eu também falei, vou chorar também, porque eu não sei o que está acontecendo, eu vou chorar. Comecei a orar. Eu falei, vou orar por ele também, acho que ele está orando por mim. Aí o tradutor falou, ele está orando por você. E não saiu nenhuma palavra da boca dele. Ele só olhava assim e chorava, e chorava. Eu falei, Deus, como que o Espírito Santo assim, né? Ele trabalha no nosso coração com gemidos inexprimíveis, a gente não entende, né? Mas a linguagem do Espírito é uma linguagem de amor. Então, assim, ele estava demonstrando o amor de Deus na vida dele, orando por minha vida, sem falar nada. Então, uma estratégia, fala assim, que absurdo, um parar com o outro, numa reunião, numa mesa, o cara começa a chorar, eu choro também, está ali, é uma estratégia. Sinais de TV, é muito comum através de satélite, existe assim, chega alguns sinais de alguns canais para essas igrejas, né? Então eles conseguem ter esse tipo de acesso. O que a gente fala assim, alguns países mais da Ásia e do Oriente, entre aspas, né, Dani, é assim, esquecer Bíblia. É muito comum assim, né? Então, vai o cristão, tá lá, você pega umas 3, 4 Bíblias, pega o metrô, estava andando no metrô, você está vendo um esquema, você deixa a Bíblia ali. Né? E aí quando você vê o próximo, passa 2, 3 estações, isso a gente fez algumas vezes, você sai e deixa a Bíblia ali. Alguns falam, tentam dizer, mas está fechando a porta. Então, a gente espera que essa palavra, e nesse ponto, algumas pessoas da religião islâmica, por exemplo, eles respeitam muito a Bíblia, assim. Tem o Alcorão como, né, a base deles, mas a Bíblia eles respeitam muito. Então, eles chegam a pegar. E assim, a gente crê que Deus faz uma obra assim, na língua deles, que eles começam a pegar, a ler. Então, tem estratégias, assim, desde sinais de TV. Mas, assim, tem que ter muito controle. Encontros, tem que ser encontros, assim, geralmente à noite, com poucas pessoas.
Você cantar, por exemplo, nem pensar em cantar, Aham. é na base do bem assim, sabe? Bem, e chorando, tal, alguém. Não tem nem a Bíblia, então eles têm a Bíblia memorizada. Isso é muito legal. Eles têm uma capacidade assim de pegar Filipenses, 4 capítulos. Eles decoram Filipenses, pegam assim e falam assim: eu vou falar para um grupo lá de 3, 4 pessoas numa casa à noite. Então ele pega e começa a citar todo o texto de Filipenses, assim, que fala sobre alegria, né? No meio da aprovação, Paulo estava preso Legal. e falando de alegria, né? Então você fala assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Então é uma cabeça assim que... Então são estratégias que o próprio Deus vai dando também para, né, para eles, assim, de alguma maneira, falar que o evangelho chega. E quando não, o Deus dá estratégias, Deus dá sonhos Que legal. para as pessoas. Sonhos com homem de branco. Isso acontece muito, filho, acontece muito em tudo que é país que a gente vai, né, perseguido. É assim... Olha, não foi Bíblia, não foi um testemunho, não foi, né, uma reunião em mesa, não foi nada disso. A pessoa sonha com homem de branco e como aconteceu em Atos lá, olha, vá procurar a pessoa em tal. E para a linha mais reformada nossa, que é um pouco mais assim, né, a gente fala assim, esse negócio disso, mas assim, em campos perseguidos, a gente assim tem que considerar que a soberania de Deus é absoluta e ele age da maneira que quiser e como quiser. Seriam as pedras clamando, vamos dizer assim? Aí, ó. Porque não tem como o homem tenta, de alguma maneira, né, pelo regime, pela ideologia, barrar, e aí a Bíblia fala, agindo eu, quem impedirá? Então, não dá para esses meios que o homem quer, então Deus tem os meios sobrenaturais dele. Mas é muito comum, sim. A gente teve muito contato com ele, fala assim, olha, eu hoje sou cristão, sou perseguido, mas tive encontro com o homem de branco. Apareceu. Um fala assim que estava até num tapete voando do Jesus. Você fala assim, está confundindo com Aladim, está confundindo, né? Brincando assim. Mas assim, não, eu assim, veio um homem de branco, eu num tapete, estendeu a mão para mim e falou assim, esse é o Jesus que você deve conhecer, vá conhecer tal pessoa. A pessoa vai e bate na porta e fala assim, olha, eu tive um sonho, bater na porta aqui. E aí esse cristão Isso deve ser maravilhoso. Não, você fica assim, você fica arrepiado, porque você fala assim, Deus, eu estou tendo contato com uma experiência com gente assim que ama Jesus, assim, morre por Jesus, sofre por Jesus, não murmura e quer testemunhar. E fala assim, a gente quer evangelizar. Legal. Então você fala assim, esse é crente mesmo, né? Esse é crente mesmo. Maravilha. E você, assim, falou que eles costumam memorizar a Bíblia, deixa a Bíblia em cima do metrô ali, vai embora e larga, abandona. Como é que eles têm acesso à Bíblia? Você falou que você levou essas Bíblias em chinês? Mandarim. Na língua deles, né? No Oriente Médio a gente leva também na língua deles. É Bíblia para jovens, perdão, Bíblia para jovens, que é bem específico a linguagem dele. Alguns países que há um nível de tentativa de suicídio muito grande entre jovens. Né? Então, assim, é uma Bíblia mais em quadrinho, assim, bem assim, né? Adaptada. Então, acaba entrando. Mas também tem parcerias com a Sociedade Bíblica do Brasil, outros ministérios que produzem Bíblias na língua desse país, e aí, através dessa, levando Bíblia para cá, para lá, eles têm acesso a isso. Eu já ouvi uma história assim, acho que foi na Coreia do Sul, que o pessoal escreve o texto num papel, amarra numa bexiga e solta para... É isso mesmo, isso é verdade. Para chegar na Coreia do Norte. Isso. É muito comum. Chega em balão, chega em balãozinho, chega em balão. Aí o pessoal pensa que é uma ameaça, fala assim, é uma ameaça, né? Eu cheguei a pisar na Coreia do Norte, né? Chegamos a pisar literalmente na Coreia do Norte. País super perseguido, tudo. A gente estava na China e tem um rio que divide a China da Coreia, né? Então aí nós estávamos com um grupo e aí nós paramos o ônibus, oramos, falamos assim, olha, Deus está direcionando a gente para levar alimentos, para levar, né, coisas para a Coreia do Norte, a própria palavra, tudo. Então conseguimos 2 barcos, nós atravessamos o rio com barcos, mas sempre o coreano olhando para a gente, fica olhando assim, tá. E a gente chegou a pisar e aí a gente viu uma aldeia deles lá, muito pobre, assim, uns meninos descendo, correndo para poder pegar o quê? A Bíblia, para poder pegar comida que a gente estava deixando. Então a experiência foi muito assim forte para a gente, porque teve uma pastora que estava com a gente até, falou assim, pastor, vamos pegar esse menino, vamos levar para... Ele estava com camisa azul e shortinho cinza, sabe? Devia ter uns 10, 12 anos. Vamos pegar ele, vamos levar ele para o Brasil. Eu falei, gente, isso a gente não faz sequestro que absurdo. Mas a vontade é tão grande de você tentar ajudar, né?
que, assim, a Bíblia estava chegando lá para eles. É um meio que a gente deixou ali. Só que depois, aí, quando a gente começou a voltar, aí alguns soldados coreanos começaram a tomar conta da beirada do rio, a gente pegou os 2 barcos e passamos lá da China. Eles ficam acompanhando assim, porque a gente começou a cantar, camisa do Brasil, tudo, então assim, né? E a gente não tem cara de americano. Se tivesse olho azul e alguma coisa assim, ele falou, isso aqui, esse cara não queremos aqui não, né? Então, e aí os 2 que estavam traduzindo para a gente em mandarim, falou assim, olha, vocês querem saber o que vai acontecer com essa aldeia, com esses meninos? Primeiro que a Bíblia não vai conseguir chegar até lá porque os soldados coreanos do norte vão pegar e vão queimar a Bíblia. Segundo que eles vão pegar esses meninos e vão pegar com um cabo da espingarda, da arma, assim, eles vão quebrar todos os dentes de cima e de baixo dos meninos e falar assim, nós aqui não precisamos de apoio do Ocidente. Nós somos autossuficientes, nós temos comida, é uma grande mentira, né? Mas nós temos comida, temos a parte social ok, não precisamos deles aqui. Então você vê assim, que há uma estratégia que a Bíblia chega, mas assim, ao inimigo na tentativa de não deixar com que ela vá para frente, né? E os direitos humanos, nem pensar, não chega, né? E na China, quando a gente ficou bem na frente, à noite, nesse dia, passamos pelo rio, a gente ficou bem na frente, assim, você vê a China tudo iluminado, né? Luz vermelha, azul, amarela, tudo iluminadinho, tal. E se olhava para a esquerda, assim, onde a gente tinha passado com o barco, com a Coreia, só um ponto de luz, assim, né? Só. Eles apagam tudo. Tanto para querer fazer a questão da energia nuclear, as coisas que estão fazendo. Tal. Então, eles apagam tudo. Então, fica um breu a Coreia, assim, que você fala assim, meu Deus, né? É um país, assim, trevas mesmo. Precisa orar muito pela Coreia, muito.